Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Hoje nós vamos conversar com a Fernanda Uliana, que é uma das autoras do livro que a gente vai lançar hoje. Mas antes que ela converse conosco e ela se apresente, vou colocar aqui para vocês a capa do livro, tá? Que é Temas em Direitos Humanos, Reflexões Multidisciplinares, que tem como profs organizadoras a Fernanda Uliana, que está conosco, e a Vitória Lima, que não pôde estar presente para conversar conosco neste lançamento, mas está muito bem representada aqui pela prof. Fernanda. Primeiro de tudo, Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite de fazer esse lançamento virtual desse livro. Tudo bem contigo? Olá, Cida, fico muito feliz de estar aqui, podendo realizar esse sonho, né? Porque o lançamento desse livro ele é um sonho para todos nós que somos autores. Estou como organizadora desse projeto junto com a Vitória, uma pessoa extremamente competente, disciplinada, assim, muito dedicada, de um potencial gigante. E me sinto assim muito contente de ter encontrado o diálogo, de estar ladeada aos nossos coautores. No total, nós somos 20 autores, alguns artigos com 3 pessoas, 2 pessoas, alguns individuais, mas estamos assim cercados de profissionais absurdamente competentes. E estou muito contente, estou muito feliz de estar aqui podendo lançar esse livro, fazer desse livro uma expectativa assim de potência, né, dentro do mercado acadêmico, dentro da seara jurídica, e não só jurídica, como o próprio nome dele diz, são reflexões multidisciplinares. Então a gente consegue assim ter um apanhado que a gente vai conversar mais para frente com certeza de muitas áreas dentro da nossa somatória de pesquisas. Perfeito. E Fernanda, antes da gente adentrar ao conteúdo do livro, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam melhor e saibam do que se trata a obra, eu gostaria que tu se apresentasse, e falasse um pouquinho sobre ti, o que que tu faz, para que o pessoal de casa te conheça melhor. Bem, sou graduada em Direito, sou mestranda em Psicologia Criminal com ênfase em Psicologia Forense. Sou pós-graduanda em Direitos Humanos e em Direitos das Pessoas Vulneráveis, e agora também em Docência do Ensino Superior. E dedico minha área, né, de pesquisa, de estudo, tanto na área dos direitos humanos quanto na área de violência. E ao estudar violência, eu fui, né, me encontrando com a psicologia criminal, com o direito penal, processo penal, criminologia. E dentre as minhas áreas de pesquisa, eu trabalho tanto com a questão da violência de gênero contra mulheres e meninas, quanto com a questão das psicopatologias que envolvem atividades criminosas. Que legal mesmo. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro, então, que é Temas em Direitos Humanos, Reflexões Multidisciplinares, que tem como prof organizadora, então, a Fernanda, que conversa conosco, e a Vitória Lima, que não pôde estar presente. E gostaria de reforçar a vocês 2 recadinhos. Primeiro de tudo, que nós da Diálogo Freiriano somos especialistas em transformar o seu TCC, seu mestrado ou doutorado em livros. E o segundo recadinho é que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você tem o link para ter acesso, então, ao trabalho da prof. Fernanda, Temas em Direitos Humanos, Reflexões Multidisciplinares, que, como ela pontuou aqui, são vários artigos e que tem cerca de 20 autores, então, que compõem essa obra. Agora, então, já falando da obra em si, eu queria que tu contasse para a gente um pouco desse processo de pesquisa, e o que a pessoa, que o nosso leitor pode encontrar. Dá um spoiler para a gente do conteúdo do livro. Esse projeto, Cida, ele surge de um grupo de WhatsApp da pós-graduação, né? Nós fomos nos unindo com o viés de produzir artigos para publicar em revistas. Notamos alguns empecilhos, porque, de fato, algumas revistas, elas não só cobram valores exacerbados para a inscrição daquele artigo
como sequer tem um Qualis tão assim valioso para quem quer construir currículo, né, na área acadêmica, que é o nosso objetivo. Então, a gente disse assim, seguinte, vamos nos unir e vamos publicar nós mesmos, vamos escrever um livro, vamos fazer uma coletânea de artigos. E esse projeto foi tomando forma, algumas pessoas da configuração inicial declinaram, outras surgiram. E de todo a gente é muito grata, assim, porque todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho, seja as que foram, né, saíram e vão se dedicar em novos projetos, talvez no futuro, conosco, e as que permaneceram, elas nos trouxeram, assim, aprendizados e debates e contribuições muito grandiosas. Nós não somos autores, nós somos 20 no total, nós não somos autores só da área jurídica, nós temos professores, nós temos, em sua maioria, pessoas que atuam dentro do meio jurídico, mas pessoas que possuem informações para além do direito, né? E o grande objetivo que a gente tem nesse livro é demonstrar que o mundo como um todo, ele sempre vai dialogar com a seara dos direitos humanos. Então, nós temos, por exemplo, artigos como o do professor Dr. Marcelo Valente, que ele é da área da educação, e ele tem um diálogo entre educação e direitos humanos no texto dele. Nós temos, por exemplo, autores da área jurídica, como a Beatriz, que aborda a questão da saúde, do direito ao uso de cannabis em alguns tipos de tratamento, né, para que esses pacientes encontrem judicialmente essas autorizações. Nós temos o meu, por exemplo, que fala dos direitos humanos dentro do cumprimento de pena de pessoas com psicopatia que eventualmente venham a cometer crimes. E nós temos o da Vitória, que é outra organizadora, que é em dupla com a Thaís, que ele aborda a questão da violência, né, dentro do cárcere, violência contra as mulheres dentro do cárcere. Então, assim, nós temos propostas muito vastas, nós temos coisas sobre direito digital e direitos humanos, nós temos artigos que falam de execução de pena, nós temos outros sobre a questão da violência contra a mulher, fazendo comparações de estados do Brasil. E nós não somos autores todos do mesmo estado, isso é uma coisa assim que eu queria muito frisar. Nós temos autores do Pará, de Pernambuco, São Paulo, Alagoas. Então a gente foi assim se conectando, né, através da internet. E o nosso grupo ele é assim maravilhoso. Não consigo te explicar o quanto que a gente consegue assim avançar em debates e encontrar filosofias, teses, entendimentos juntos, é algo assim muito produtivo, muito engrandecedor para nossa vida profissional e pessoal também, muito bom. Que bacana, que bacana. Vou colocar novamente aqui na tela, então, a capa do livro, que é Temas em Direitos Humanos, Reflexões Multidisciplinares. E eu queria aproveitar, eu vou te fazer duas perguntas em uma só. Ah, como foi que tu e a Vitória, enfim, vocês encontraram a editora para poder dialogar sobre a obra? E, ao mesmo tempo, eu gostaria já de emendar a pergunta, sobre como foi a construção desse livro para vocês, juntamente à editora. Cida, a gente encontrou a Diálogo Freiriano através do Instagram, né? O atendimento da Diálogo ele é impecável, assim, desde antes dele ser um atendimento. Eu estava em busca de editoras, né? E inclusive entrei em contato com várias, muitas sequer me responderam. E a Diálogo já foi assim um momento que eu já estava assim bem exausta naquele dia, só seguia Diálogo e eu ia no outro dia entrar em contato. E eu recebi um direct. E esse direct era agradecendo por eu estar acompanhando a página e seguindo e apresentando o trabalho da editora. Eu disse, nossa, aqui tem um diferencial. Aqui, visivelmente, tem um diferencial. Mesmo que essa mensagem seja robótica, tem um diferencial. E aí eu peguei na hora e mandei, eu tenho interesse em publicar uma coletânea de artigos, como que funciona? E aí, de imediato, já me pediram meu WhatsApp, falaram que o comercial ia entrar em contato comigo. E aí, no outro dia, o comercial já tinha me mandado mensagem no WhatsApp para entender o que eu queria, para entender o que eu buscava, para demonstrar se a Diálogo tinha ou não, né, conseguiu não atender a necessidade que a gente tinha enquanto um grupo que queria ter o seu livro.
e demonstrar a qualidade, demonstrar a proposta, né? E fomos marcando reunião e fizemos a reunião. O Bruno, que nos atendeu, ele é uma pessoa assim absurda, muito educado, muito gentil, muito participativo, muito empático com a nossa necessidade, nos explicou tudo com muita educação, todos os detalhes. E o que mais assim nos brilhou os olhos com a Diálogo é a forma como os profissionais que trabalham nessa empresa, nessa editora, são educados, são gentis, são empáticos com tudo que a gente demonstra. Todas as nossas preocupações em todo o processo foi respondida. Não houve um dia em que eu deixei uma mensagem em alguma fase para algum profissional, alguma fase do processo, para algum profissional que estava naquela fase e eu não fui respondida no outro dia, no máximo, porque naquele dia ele estava com muita demanda. E o fato de ter qualis, né, não ter qualis, mas ter o modelo, o padrão Qualis também foi assim muito diferencial para a gente, porque em outras empresas, que eu não vou citar nomes, mas em outras empresas de publicação, em outras editoras, sequer tinha Qualis e ainda fomos, inclusive, muito mal atendidos. E quando tinha Qualis, diziam que o nosso livro podia não ter potencial para entrar numa publicação padrão Qualis. E assim, eu tenho como autores no nosso livro doutores, eu tenho como autores pessoas que já são mestras, que são mestrandas, assim como eu tenho pessoas que têm apenas graduação. E esse processo é um processo de construção. Ninguém já nasce doutor nem pós-doutor. Então, veja, se eu não conseguir publicar, como que eu vou alcançar o meu mestrado? Como que eu vou alcançar o meu doutorado? E na Diálogo nós não tivemos esse tipo de barreira, muito pelo contrário. Nós tivemos assim, vocês querem, a gente consegue, vamos juntos. E isso foi para a gente assim surreal, né? Terminando a tua pergunta, o processo de construção do nosso trabalho com a editora foi incrível. Os prazos foram muito confortáveis. Nós não nos sentimos pressionados. Vocês respeitaram assim o nosso tempo, porque de fato a gente ainda não tinha o texto de todos os artigos pronto. Nós estávamos escrevendo esse texto e eu fui muito sincera com o comercial quando eu fui assinar o contrato. Eu disse, gente, a gente não tem texto pronto. A gente pode assinar. E sim, o prazo de vocês é super confortável. A gente teve mais de um mês para terminar a nossa escrita. Se a gente já tivesse com a escrita pronta, claro que o processo teria sido mais curto, mas vocês conseguem, em tempo muito hábil, entregar as fases da produção, né, da publicação do livro. A equipe do design, fantástica, as ideias que nós levamos foram, assim, muito compreendidas muito rapidamente. Então, no momento assim que nós recebemos essa capa, eu fiquei muito emocionada, estava no trabalho, eu confesso que eu chorei muito, assim, de emoção, porque parece assim que, por mais que a gente já tivesse passado pela revisão, pela entrega do miolo, por, enfim, fases de correções, ver a capa foi, assim, a certeza de que estava tudo certo, está acontecendo, esse sonho, ele está sendo realizado. Isso é assim, foi para mim, para a Vitória, foi uma coisa assim, a gente estava no WhatsApp, amiga, ficou lindo. Meu Deus, eu também estou no trabalho, eu também estou emocionada. O nosso livro que a gente trabalhou tanto. Então, assim, a designer, ela conseguiu encontrar exatamente o que a gente precisava. Ela conseguiu traduzir na capa exatamente a cor, a imagem, o formato da letra, a prospecção da ideia que nós tínhamos interesse em ter. Nós trouxemos para ela na reunião algumas referências e ela pegou assim muito rapidamente e quando ela entregou eu disse, meu Deus, é isso. Gente, é exatamente isso. Ela teve assim, nossa, a criatividade dela pegou muito rápido a nossa ideia, ela foi fantástica. Que bacana ter esse feedback por parte dos autores, em que a equipe, enfim, todo o conjunto conseguiu trazer à vida aquilo que tu imaginava. Isso é muito legal de saber, muito legal mesmo. Vou aproveitar para reforçar, então, as pessoas que estão nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso, então, à obra da Fernanda e da Vitória e de mais outros autores, são 20 no total, que é Temas em Direitos Humanos, Reflexões Multidisciplinares. Agora,
A gente vai se encaminhando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria, Fernanda, que tu deixasse um recado para as pessoas que pensam em um dia fazer a sua publicação, porém ainda não fizeram, têm um certo receio, enfim. Qual a tua mensagem para essas pessoas? Olha, Cida, talvez eu seja muito suspeita para responder essa pergunta, porque publicar um livro, e essa é a minha primeira publicação de livro, né? É um sonho que eu tenho desde muito criança. Eu sempre tive uma certeza que, independente da área que eu escolhesse fazer faculdade, eu seria professora dentro dessa área. E eu tenho uma inspiração dentro de casa, que é a minha mãe, que é pedagoga, educadora, meu grande exemplo, assim, meu exemplo de profissional, de pessoa, de tudo. E os meus pais, eles sempre me incentivaram demais ao estudo, tanto meu pai quanto minha mãe, a influência que o estudo pode mudar na nossa vida. E eu cresci, né, com esse valor familiar de que a educação no nível formal, ela é um caminho do qual eu nunca me arrependeria de seguir. E eu cresci com isso tão assim incutido dentro de mim, tão assim pesado dentro de mim, fazia tanto sentido. E tem uma coisa que eu digo muito, que a educação é a única chave que é possível a gente virar e ver o mundo mudar. Então, estar hoje formalmente publicando um livro a nível acadêmico, com o nível dos autores que nós estão ladeando o nosso processo, meu e da Vitória, é assim, não só uma experiência profissional, é uma experiência pessoal, é uma realização de um sonho pessoal. E a gente consegue olhar a nossa trajetória e dizer, cara, eu achei que eu não ia tirar aquela nota que eu precisava para passar em um semestre da faculdade. E hoje eu estou aqui, estou fazendo minhas pós-graduações, estou publicando um livro. Tem noção do que é você olhar para si e dizer assim, cara, eu sou autora de um livro. É uma sensação inexplicável para quem gosta, para quem ama, para quem tem essa ideia da educação como algo primordial para mudar o mundo. E não só pela qualidade da empresa, mas pela qualidade das pessoas que nos ladeiam nesse processo. Publicar um livro tem sido, assim, uma experiência muito eufórica na nossa vida. Uma experiência muito fantástica, muito engrandecedora, né? A mim, particularmente, falta ter um filho e plantar uma árvore, porque o livro está publicado. Então, como ser humano, é uma realização assim muito grande. A Vitória também, sem dúvidas, tem também esse lado da educação muito aflorado. A Vitória é uma pessoa que ela dá aula até de madrugada, ela dá aula particular, ela é uma pessoa assim surreal nesse meio de muita competência, de muita didática. E o livro também é um sonho da vida dela, né? Estou aqui tomando a liberdade de falar porque é uma conversa que a gente sempre teve. Então, para quem ainda não publicou e gostaria, né, tem aquele sonho assim pequenininho no coração, deixa esse sonho crescer. Se você tem religião, se você tem fé, clame a sua religião, clame a sua divindade e diga assim, cara, se esse sonho foi plantado no meu coração, me ajuda a que ele cresça ao ponto dele sair para o mundo. Porque eu creio que nada que é plantado no nosso coração é em vão. Então, se essa vontade está pequenininha, abre a porta que ela vai ficar gigante. E vem para Diálogo, né? Que é uma empresa assim fantástica. Nós não temos assim nada a reclamar desse processo. A Diálogo foi incrível. Eu estou aqui falando desde o início. E a oportunidade assim de acessar o meio acadêmico através dessa construção, né? Porque o projeto do livro é uma construção. Através dessa construção, permitir que a gente suba mais esse degrauzinho no espaço acadêmico, ela é assim muito gratificante mesmo. Então, meu recado é esse: abra essa portinha aí que tá ali com aquele sonho miudinho, pequenininho, e se oportunize a conhecer o trabalho das empresas que fazem isso, né? E de onde você se identificar, siga nesse projeto. É grandioso, é assustador, dá muito medo. A gente fica, meu Deus, eu não vou conseguir aquele prazo que eles deram. É impossível, nunca vou conseguir produzir, mas você consegue. Você se formou, você tem sua pós, você tem seu mestrado, você tem seu doutorado, você tem essa capacidade. É uma questão mesmo de dedicação e
coragem, muita coragem. Meu recado é esse. Que bonito saber, conhecer um pouco da tua experiência junto à editora e saber, que tu tens esse carinho e que foi o teu processo, a jornada de vocês foi muito bonita. Legal mesmo de saber, Fernanda. Agora eu gostaria somente de te agradecer pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento, então, digital aqui nas plataformas da editora. Muito, muito obrigada mesmo, Fernanda. Cida, eu que agradeço, em meu nome, em nome da Vitória, em nome dos nossos outros 18 autores, que eu realmente não teria nem tempo, nem habilidade de citar a capacidade e o potencial de todos eles, mas, queridos, sem vocês esse processo não teria acontecido. De todo o coração, vocês sabem o quanto nós somos gratas também pela dedicação e confiança de vocês no nosso trabalho. Muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, eu gostaria de deixar um convite para vocês nos conhecerem melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn, até mesmo aqui o nosso canal do YouTube, onde a gente tem vários vídeos de lançamento com mais outros autores. De repente, um desses assuntos é um assunto do seu interesse, para o seu TCC, mestrado, doutorado, até mesmo para um livro autoral, tá? Deixo novamente o meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Conte conosco.